Comunicar-se é talvez uma das coisas que mais fazemos na vida. O choro de uma criança recém-nascida já é o primeiro contato com o mundo. Com o passar dos anos, vamos desenvolvendo cada vez mais essa habilidade, além de descobrirmos outras formas de fazer isso. Hoje em dia, por exemplo, podemos nos comunicar por gestos, seja com um simples ok ou com um tchau, através de um aparelho, mandando um e-mail pelo computador e, é claro, fazendo uso de um idioma, que no nosso caso é o português. Agora, você já se imaginou tendo que usar o código Morse para passar uma mensagem? Pois é, esse aparelho foi criado em 1832. Ele era usado para as transmissões telegráficas no Brasil no século XIX e boa parte do século XX. O código Morse foi criado nos Estados Unidos pelo Samuel Morse na primeira metade do século XIX, tendo em vista a falta de comunicação na época. O Morse funcionava com um alfabeto internacional de códigos que incluía também sinais de pontuação e números. A transmissão era feita da seguinte forma: através de pequenas e longos sinais, ou seja, batidas pequenas e longas, assim como, por exemplo, a letra A, letra B, letra C, e assim sucessivamente. Como os satélites ainda estavam longe de serem imaginados, a transmissão dos dados era feita de uma forma bem mais simples. Era feita através de linhas telegráficas. Então essas linhas eram cabos de cobre, igual de força de luz. Então isso era levado para todos os cantos do país. Então não tinha assim lugar mais próximo, lugar mais longe, porque era ligado diretamente com fios. Então ele percorria o Brasil todo, norte, sul, leste e oeste. E para as mensagens chegarem ao além-mar, um grande cabo transatlântico ligava o Rio de Janeiro à Europa. Embora tenha sido usado no mundo inteiro por várias décadas, o código Morse foi completamente extinto, graças às novas tecnologias. No Brasil, ele entrou em desuso a partir de 1960. Parece que eles estão falando grego, não é? Pois é, só que essa língua é bastante diferente. O nome dela é Esperanto. O Esperanto é uma língua utilizada internacionalmente. Ela foi criada em 1887 por um médico polonês, se transformou em linguista posteriormente, para ser uma língua ponte de intercâmbio mundial e que favorecesse, nesse contato, favorecesse as relações da humanidade. O Esperanto é o idioma internacional, que me desculpe as outras línguas, mas o Esperanto é a língua internacional, porque todas as línguas estão vinculadas a um país. O Esperanto foi criado para ser uma língua supranacional, uma língua de ponte de contato, uma língua em que você, sendo francês, eles de outros idiomas, alemão, a gente possa conversar simultaneamente sem nenhuma barreira linguística e principalmente ideológica que as línguas trazem quando estão vinculadas a um país, de origem. Uma outra vantagem apresentada pelo Esperanto é com relação à cultura. Por ser um idioma neutro, as mais diferentes manifestações culturais podem existir sem que se perca as características originais. Nós temos todas as obras básicas da literatura brasileira, de Machado de Assis a Jorge Amado, em Esperanto, e nós divulgamos isso. Como também nós recebemos Hamlet, nós recebemos Guy de Maupassant, nós recebemos toda publicação que você imaginar, escrita, ela existe também em Esperanto. Ao contrário das outras línguas que se firmaram através de um processo histórico, o Esperanto foi um idioma criado. Toda a base se concentra em 16 regras base, que permitem que a língua internacional se adapte às mudanças do mundo. O Esperanto utilizado por Zamenhof, o criador, se ele chegar agora, ele vai entender os esperantistas perfeitamente, inclusive até melhor, porque no sentido da lógica do Esperanto, a sociedade vai criando mecanismos. O Esperanto não é o idioma oficial de nenhum país, daí talvez a dificuldade de se quantificar os falantes. Porém, as estimativas apontam para um interessante número. Pela internet estima-se aproximadamente 40 milhões de usuários, que é um número astronômico, um número fantástico, maior que inclusive muitos países até, Agora, vinculados às instituições, a formalidade de vinculação, a gente pode dizer que estão de 1 milhão, 1 milhão e 500, isso nos oficiais. Fazendo jus à ideia multicultural da língua, as aulas atraem pessoas dos mais diferentes perfis. De estudantes universitários a pessoas do dia a dia, como donas de casa, como aposentados, como estudantes de pós-graduação, realmente um mosaico de alunos. Para aqueles que se interessaram, fica o convite. E posso dizer pelo pouco que aprendi, não é difícil. E 33? Peraí, calma.
3D3. Nossa, bom diploma, hein? nós vamos ganhar esse almoço, hein? O Esperanto não é uma utopia, não é língua morta. O Esperanto é uma língua viva, ela é utilizável, né? Aqueles que têm uma visão crítica podem perceber que é uma realidade o Esperanto. Com certeza você já viu na TV pessoas fazendo esses sinais com as mãos. O que você talvez não saiba é que eles são um idioma, uma língua, a Libras, língua brasileira de sinais. Ela difere de país para país, de lugar para lugar. Por que, basicamente? Então, a língua de sinais, assim como qualquer outra língua, ela sofre influências da sua origem, da colonização do país, da cultura, da religião. No português de Minas Gerais, a gente fala menino. No Rio Grande do Sul, usa-se guri. Isso é o que chamamos de regionalismo. E a Libras, como qualquer outra língua, também possui. Podemos citar um exemplo, o sinal de mãe no Sul. Mãe. Né, que é uma palavra nasal, então por isso eles utilizam esse sinal de mãe. Mãe. Em Minas, em quase todo o Brasil, é mulher, bênção. Da mesma forma que as pessoas aprendem inglês, espanhol ou italiano, outras se dedicam ao aprendizado da Libras. E os motivos variam, seja por causa da faculdade ou por uma exigência do trabalho. Eu trabalho com surdos já há 25 anos, né? Sou intérprete, já, assim, graduada, assim, lá fora, né? Não academicamente falando. O meu trabalho é desenvolvido numa igreja evangélica. O que a gente aprende no curso de letras realmente é a se comunicar, ensinar as pessoas a se comunicarem. E é muito importante nós termos no currículo a Libras pelo fato de que essa comunicação é feita então através de uma língua. E você pode aprender alguns sinais que são simples, mas muito úteis. Preste atenção. Por exemplo, desculpa. São sinais importantes. Obrigado são sinais importantes. Ne gravas la formo de comunicado ao lingvo. Gravas comunicide.